Bom dia, Carlos Tramujas, aqui da Bonsai do Campo. Estamos aqui para continuarmos o trabalho com o nosso cambuí. Cambuí, Myrcia tenella, e no primeiro trabalho nós já cortamos alguns galhos, fizemos uma limpeza interna e como ele era uma planta muito fechada, muito difícil, né, de eliminar esses galhos. Eu comentei naquele momento com vocês que o ideal até é que eu cortasse alguns galhos aqui com a fresa, com a retífica, por causa da dificuldade de entrar com um serrote ou com algum tipo de alicate. Dá uma olhada nessa situação aqui, ó. Tá vendo o que temos aqui? Para tirar esses galhos aqui, praticamente impossível, né? Com a retífica nós vamos poder retirar alguns galhos, como um desse aqui central, por exemplo, melhorarmos aí essa nossa estrutura e facilitarmos aí a limpeza, né? Como vocês podem ver, depois eu vou mostrar para vocês aí, aqui dentro, toda aquela sujeira que havia aqui já foi retirada, né? Aparecem aí os nossos cortes, né, que foram feitos com o serrotinho, mas aqui eu estou precisando de uma ferramenta diferente. Então eu vou trabalhar com uma retífica, primeiro para acertar esses cortes aqui, né, que vocês podem ver, e depois para ir comendo aos poucos, poder ir retirando os galhos, né? É uma retífica aí com uma fresa muito boa de pastilhas, né? As pastilhas são novas aqui e tem um poder aí de desgaste muito grande, né? Uma fresa aí com o cabo mais longo desse, você tem que tomar muito cuidado para não forçar demais, né? Ela tem que desgastar à medida em que você sinta que tem segurança, para evitar qualquer tipo de vibração e cuidar muito com este eixo aqui, ó, tá? Então não é uma ferramenta para você forçar demasiado, ela tem que ir desgastando aos poucos, ó. Eu vou começar aqui, pelo menos tirando aqui alguns tocos desse, né, que são essas marcas aqui, e para esse momento é que às vezes a retífica é importante. Eu poderia tirar esse aqui com um alicate aqui, ó, por exemplo, sim, eu poderia tirar esses cortes aqui com um alicate e depois com um formãozinho côncavo, eu poderia fazer aqui o meu corte côncavo. Mas a retífica ajuda muito para essas situações, né? Então a gente não pode deixar de frisar que é uma ferramenta aí de alta rotação e que a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis. Vamos começar aqui. A fresa de cabo mais longo aqui vai me ajudar justamente para retirar esses toquinhos aqui na parte interna, né? Eu tenho essa particularidade desse cambuí, que é esse excesso de galhos aqui que saíram e muitos que foram cortados ficaram aqui num local inacessível para que você possa entrar com um alicate. Então a fresa de cabo longo vai facilitar que eu faça esse tipo de trabalho.
estamos aqui acertando esses cortes aí da parte interna, né? Esses toquinhos que sobraram aí da poda, esses restos de poda, e vocês podem ver que eu consigo fazer isso com sucesso, né? Aqui, por exemplo, é um dos pontos principais, né? Esse tipo de situação aqui, ó. Eu tenho esses 3 galhos aqui, gostaria de retirar esse do meio, tá vendo? Porque para poder dar mais espaço e ver se eu consigo deixar essa copa aqui com mais harmonia, né? Então eu vou tirar este galho aqui interno aqui, que esse aqui já vai dar um efeito aí bem diferente para a gente. Como vocês podem ver, esse galho aqui a gente retirou ele com facilidade, mas não é só isso, né? Na realidade, aqui nós temos um problema maior que seria este galho inteiro central aqui, tá vendo? Ele está colocado de uma maneira que dá essa sensação ainda maior aí da conicidade invertida. Então às vezes me perguntam, mas a conicidade invertida, isso é uma coisa tão abominável assim, né, no mundo do bonsai? Nem sempre, né? Eu acho que tudo é uma questão de harmonia. Esse ele tem um tronco vigoroso, o cambuí, e talvez a gente retirando mais 1 ou 2 galhos aí mais fortes, a gente consiga ter um efeito muito melhor. Por que eu estou pensando em retirar este galho aqui? Para que a gente possa ter mais transparência, que a gente possa visualizar o interior melhor dessa copa, e porque aqui em cima, nesta região aqui, ó, eu tenho esse volume aqui, tá vendo? Que ele é resultado do crescimento de 3, 4, 5 galhos aqui, exatamente no mesmo ponto. Então, uma situação como essa aqui, ó, é difícil de você resolver. Como é que nós vamos fazer? Eu vou acabar tirando ele inteiro aqui e ver se ele se solta. Então vamos lá, com a fresa aqui é rapidinho, eu não vou usar o alicate e nem tampouco o serrote, porque o serrote aqui, como é que eu vou cortar um galho desse? O serrote não entra aqui em posição nenhuma, né? Então aqui o ideal até era a gente usar aí uma fresa aí um pouquinho mais poderosa. Vou trocar ali, vou mostrar para vocês e nós já daremos sequência. Bom, vamos seguir em frente aqui, tentar remover esse nosso galho. Para isso, estou usando uma outra fresa, né? Essa de aço escovado é uma beleza, e essa com 3 lâminas aqui de desbaste. Isso aqui é uma maravilha. Aqui nós já conseguimos agora atravessar, né, o nosso tronco aqui. Vamos ver se ele vai soltar um pouco, que eu acho que ele está grudado a parte de cima também. Opa, já começou a se mover aqui um pouquinho. Aqui, ó. É um sacrifício necessário, tá vendo, minha gente? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Essa protuberância aqui estava realmente muito pesada. Então, agora já aliviamos aí um pouquinho mais aqui a nossa copa. Já conseguimos ver aqui um pouquinho mais através dele, tá vendo? E ainda vamos ter que tirar mais alguma coisinha, hein, aí de dentro. Agora eu acho que
vocês já estão tendo uma noção melhor aí do desenho e do trabalho dele. E muitas vezes com o bonsai funciona assim. Eu não sei exatamente qual é que vai ser o resultado final. Então assim, você desenhar o teu trabalho e tal, isso é uma coisa muito relativa, sabe? Porque se é um trabalho um pouquinho mais complexo, às vezes as coisas podem mudar no meio do caminho. Então assim, para você que está iniciando, às vezes fica com um pouco de dúvida, né? De como é que eu vou já ter em mente, né? Como é que eu vou ter esse projeto já idealizado na minha cabeça. Então assim, até para você saber que mesmo as pessoas mais experientes, muitas vezes não têm a noção exata do projeto, né? Além de que o trabalho tem que ser feito em várias etapas aí, durante esse processo de evolução, você ainda pode se permitir fazer mudanças, né? No bonsai você não pode ter uma rigidez assim com relação ao que você pretende fazer, né? Você tem que ter uma certa maleabilidade. Então aqui seguimos, eu acho que já evoluiu. Então, claro, por exemplo, eu tenho aqui, ó, tá vendo? Uma haste aqui, bem no meio, ó. Esse aqui é um outro que está aí numa situação também complicada. É um galho mais fino e também inatingível, né? Como é que se faz para poder tocar e eliminar um galho desse aqui? Você não tem espaço. Então eu vou usar uma fresa ainda com uma ponta aí um pouquinho menor e devagarinho ali eu vou desbastando para que eu consiga retirar esse galho. E o cabo longo então já viram que serve para isso, né? Para você poder penetrar em locais aí de difícil acesso, levando em conta sempre que esse eixo aqui tem que ser cuidado, tem que ser feito um desbaste muito devagar. É um belo cambuí, hein? Aqui, ó, minha gente, vocês têm que levar em consideração o seguinte, ó. A primeira poda foi feita nessa parte aqui mais baixa, ele soltou esta ramificação aqui forte e posteriormente ele foi podado de novo, isso há muitos anos, e soltou esses galhos aqui, ó. Claro que esses galhos aqui, ó, minha gente, isso aqui, ó, é reto demais e eles estão muito longos, né? Isso é importante que vocês observem isso para a harmonia, para a estrutura da árvore. Só que assim, eu não quero e nem vou eliminar essas folhas aqui das pontas, ó. Eu quero que o meu cambuí, inclusive eu vou deixá-lo na estufa, que ele continue crescendo um pouco, para que chegue aí no início da primavera, eu faça uma boa adubação nele e depois disso, quando ele brotar forte mesmo, nós estivermos aí meio da primavera, ou quase final da primavera, aí eu vou reduzir esses tronquinhos aqui, possivelmente aqui, ó, tá vendo? Aqui assim, ó, né? Então essa parte toda aqui eu vou descartar, eu vou podá-lo de novo, aqui mais baixo. Este aqui, talvez eu aproveite este galinho aqui, ó, né? Aproveite esse, eu aproveite esse aqui, ó. E esses toquinhos aqui eu vou cortar. Mas eu vou deixar para fazer esta parte final aí na primavera. Agora eu posso até fazer essa limpeza, mas eu devo deixá-lo aí com folhas, para que ele, bem ou mal, continue aí trabalhando e continue em atividade, né? Por menor que seja. Então, no momento em que reduzirmos isso aqui, harmonicamente, claro que ele vai ficar muito mais bonito, né? Então, só para deixar claro. Então vamos em frente, essa parte aqui já está mais raleada, imagine que isso aqui vai ser cortado aqui mais baixo no futuro, aqui também, aqui. E eu tenho essa parte central aqui, que está muito ainda complicada. Então a próxima parte deveria ser essa aqui, né, que vai ter que ser trabalhada, e essa parte aqui, ó. Eu vou começar a limpar agora essa parte de dentro aqui, ó. Tirar alguns galhos para que vocês possam ver melhor o nosso desenho.
gente adiantar um pouco aqui o nosso trabalho, eu dei uma limpada aqui por dentro, uma escovada, tá vendo? Eu reduzi aqui ó, os galhos secos, né? Porque eles estavam com aquela parte seca de retração aqui na parte superior, eu tirei também. Ficou uma parte verde interessante, não é muito, mas já é uma garantia de que a planta não vai sentir. Eu não vou mexer nas raízes dela agora, ela vai continuar se desenvolvendo, continuar fazendo aí o seu metabolismo. Eu tenho duas coisas aqui ainda para comentar com vocês. Uma delas é este galho aqui, ó, tá vendo? Esse que ficou aqui no meio, ó, que eu acho que eu vou acabar tirando. Então, esse é um galho ainda que me incomoda, os demais eu acho que já estão bem distribuídos, né? E lembrem que esses galhos aqui, ó, eles vão ser reduzidos, né? Para que fiquem aqui mais proporcionais e a gente possa ter uma boa brotação. Dá-lhe cultivo, dá-lhe adubo, escarificar o solo, fazer com que penetre bem a água, o adubo, e assim nós vamos indo. Mas esse aqui, eu não estou gostando dele não, eu vou tirá-lo. Duas coisas que ainda me faltam fazer aqui de estrutura. É tirar este galho, né, que vocês estão vendo aqui, né, aqui. Ele aparentemente depois ele vai ficar com uma copa vazia e tal, mas o cambuí ele tem um bom poder aí de rotação e isso aí aos poucos vai enchendo. O outro seria esse aqui que eu vou mostrar no detalhe para vocês, uma raiz que eu tenho aqui que está muito cruzada. Então essa raiz aí eu vou ter que eliminar, depois vou mostrar mais de pertinho. Mas tirando isso, eu acho que está ok. Já aproveitei aqui, né? Já cortei aqui essa raiz também e eu vou retirá-la. Possivelmente vai ficar marcado ali o tronco, mas é melhor que tire porque estava muito feia, né? Uma raiz que é meio seca. Aí, tá vendo essa parte aqui que até que não ficou tão marcada. Ó. Esse tipo de marca aqui ó, é a escapada, né, da fresa. Você tem que ter uma mão muito firme, né, tomar muito cuidado, porque dependendo do sentido que você está cortando, a fresa ela dá uma repicada e às vezes pode acontecer isso, tá? Então assim, a gente aqui já tem bastante experiência, mas não custa a gente alertar, porque às vezes podem acontecer danos aí mais graves. Esse aqui ainda foi meio na lateral aqui, tá vendo? Mas muitas vezes em juníperos, você está trabalhando em outras plantas, a fresa às vezes dá essa repicada e você perde o controle e ela faz uns cortes aí, uns estragos que muito indesejados, né, para dizer a verdade. Nós agora, na continuação do trabalho, temos que cuidar desses cortes aqui, né? Então,
Vamos continuar fazendo os cortes côncavos aqui com uma fresa que seja mais macia ou com o próprio alicate côncavo. O cambuí, ele cicatriza e faz uma cicatriz que não é tão agressiva, né? Uma cicatriz mais rasa. Então você não precisa aprofundar tanto o teu corte, porque como ele não vai estar no campo, por exemplo, a força de crescimento já vai ser diferente, o tipo de cicatrização aqui também é diferente. Então pode ser um côncavo muito pouquinho, que já é o suficiente para ajudar nessa cicatrização, né? O receio nosso é que foram feitas muitas intervenções, né, simultâneas. Então, claro, né, se vocês forem olhar aí a foto inicial dele, vocês vão poder ver aqui que agora ele está vazio, ele está respirando, você consegue ver os galhos, consegue ver um planejamento para essa copa, que o que não existia no começo. Só que para isso nós sacrificamos muitas partes aqui de casca viva, né? Praticamente quase unindo aí um corte da retirada de um tronco com o outro. E isso é muito indesejado. Então esse cambuí aqui, ele não está livre ainda de perder algum galho desse tipo aqui, porque aqui a casca vai emendar com um corte e depois com outro. Eu, assim, no trabalho, cuidei para que não ficássemos com muitas cicatrizes externas aqui, tá vendo? Para que a gente preservasse a árvore, ó. Mas tem partes aqui, como essa aqui, que é uma parte interna, por exemplo, que se juntaram aqui, ó, 2 ou 3 cortes grandes, né? Que, devido a isso, a essas intervenções e esses cortes aí mais radicais. Então, claro, o uso de uma pasta cicatrizante agora aqui é muito recomendado, né? Ele não vai ficar no tempo, ele vai para a estufa e para que continue aí o seu desenvolvimento. Tentar mantê-lo aqui, né? Para que a gente possa até fazer um vídeo no futuro, né? Com ele, quem sabe já com os galhos reduzidos, né? Porque claro que um galho reto desse aqui já foi comentado, ele não vai ficar aí. Então vai ser um galinho aqui mais curto, mas esta parte tem que ser feita gradativamente. Eu, para ser sincero, ainda não decidi a melhor frente dele. Eu acho que ele tem ainda algumas opções e se eu decidisse agora, seria uma imprudência. Porque como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma raiz aqui, ó, que ela sai aqui formando uma protuberância aqui, ó, que não é nada bonita. Por outro lado, tem uma raiz aqui que é bonita, esse lado tem uma raiz legal também. Então, claro, a frente aqui para uma planta como essa aqui vai depender muito do nebário que ela tiver. Claro, o nebário, essa abertura das raízes, ele vai ter que estar em harmonia com o que é a distribuição dos galhos, a parte mais larga do tronco. Então eu não preciso definir a frente agora. Para mim, ele é uma planta aqui que vai se formar, eu vou ver como é que vai caminhar. Vamos ver se a gente vai perder algum galho. O que eu não queria era fazer uma poda radical mais do que isso. Para uma planta como essa aqui, de um cambuí, se eu resolvesse, não, vou ficar só com um galho aqui, vou fazer um corte radical total aqui. É difícil de você recuperar e que você tenha sucesso aí no futuro. Sabe? Essa planta, ela só tem essa ramificação forte aqui, porque isso tudo foi feito lá no campo, né? Entendeu? Esse crescimento todo, essa abertura aí. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não é o nosso final, mas já é um meio termo, né, do que a gente está se propondo a fazer aqui com esse cambuí. E um bom fim de semana a todos.